Romanos 16, do verso 17 até o verso 24. Vou esperar você abrir a sua Bíblia, embora a gente coloque aqui, né? Mas é importante você acompanhar na sua Bíblia, na sua versão também, que você prefira aí. Romanos 16, 17, 24. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso eu me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aqui. Nós vimos semana passada, meus irmãos, que como num final de um filme, nós temos aqui no capítulo 16 os créditos, indicando os nomes de todos aqueles que trabalharam, ou pelo menos aqueles que Paulo quis ali destacar, honrar nos bastidores, e que foram tão fundamentais para o que vemos ali na tela, na história do ministério do apóstolo Paulo. Romanos 16, então, ele nos apresenta uma lista de nomes de homens e mulheres que serviram como instrumentos de Deus para a expansão do Evangelho. Glória a Deus por isso. E como que isso ocorreu? Através do cuidado direto para com o apóstolo Paulo e com a igreja que estava se consolidando. Foi assim que aqueles irmãos contribuíram para a expansão do Evangelho, a ponto do apóstolo Paulo falar: a mãe de Rufo me tratou como um filho, olha como é rico, e como as possibilidades de serviço na obra de Deus, elas são grandes, e são estratégicas, e vão contra até a nossa lógica, porque às vezes a gente pensa em cargos, mas você pode se colocar como uma mãe que cuida, com cuidado maternal, e isso servir como edificação na vida de um missionário, na vida de um pastor, assim como foi aqui com a vida do apóstolo Paulo. Então, esse capítulo ele vai nos revelar que a expansão da missão, ela se dá quando homens e mulheres comuns, eles servem com fidelidade, com amor profundo e com encorajamento mútuo. É isso que nós vimos na semana passada. E nesta parte hoje aqui, ele estava vindo fazendo essa lista aqui, mas de repente, do nada, parece que esses versículos aqui surgem, né? Então, não sei quantos estão lembrados ou que acompanharam, talvez os mais jovens estarão mais ligados nisso, né? Nos filmes da Marvel, aqueles filmes de super-heróis, né? Que tem o Homem de Ferro, tudo isso, e aí começam os créditos. E aí o cinema, todo mundo permanece dentro do cinema, porque após os créditos passarem, de repente vem uma cena pós-crédito. Eu olhando para esse texto aqui, me parece que a gente está diante de uma cena de pós-crédito. Os créditos começaram a subir e de repente, peraí, tem mais uma coisa muito importante, uma revelação que eu preciso fazer aqui para nós. Então, e aí em seguida os créditos retornam. Aqui parece acontecendo alguma coisa parecida aqui. Embora eu tenha colocado esse tom meio descontraído para situar esse texto, no entanto, o que é dito aqui é algo muito sério para a igreja. Então Paulo ele vai utilizar de 16 versículos, vamos dizer assim, alistando os seus cooperadores amados, e de repente ele interrompe tudo para fazer um alerta final
nos versos 17 a 20. E aí em seguida ele continua essa lista de saudações. Então me permitam, antes da gente entrar nesta cena pós-crédito de Paulo, fazer um deslocamento das ideias aqui. A partir do versículo 21 até o 24, Paulo, de certa forma, ele retorna à lista que ele iniciou no versículo 1. Então, mas agora, o que muda? Agora ele manda as saudações daqueles que estão com ele em Corinto. Até o verso 16 ele estava falando, né? Cumprimenta o fulano porque ele fez isso, cumprimenta a Beltrana porque ela foi assim. E agora, a partir do verso 21 e 24, ele continua essa lista, mas de um modo invertido. Os que estão comigo aqui estão mandando saudações para vocês aí. Paulo está escrevendo esta carta na cidade de Corinto. Então, ele faz e ele começa por Timóteo, o seu cooperador. Eu tô muito feliz com as coincidências dos nossos estudos com Filipenses e com Romanos. Porque hoje pela manhã nós falávamos justamente de quem? De Timóteo. E agora parece que chegamos também aqui em Timóteo. Deus é maravilhoso no seu calendário de pregações aqui, porque quer ministrar mesmo aos nossos corações. Timóteo é um cooperador, um homem exemplar. O seu caráter era uma combinação de amabilidade e fidelidade. E Paulo o recomendou à igreja de Filipe, como nós vimos nesta manhã aqui com Calas, louvado seja Deus. E ali Paulo fala em Filipenses 2, 19 e 22 a respeito de Timóteo. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Como um filho, ele serve ao lado do seu pai. Assim, ele serviu comigo no trabalho do Evangelho. Olha o carinho que Paulo tem por Timóteo, esse que se levanta ali como um filho que dá sustento para um pai numa missão que ele precisa fazer. E em seguida, Paulo ele cita Lúcio, Jason, Sosípatro, os nomes continuam, né, diferentes dos nossos aqui no Brasil. Gaio, Erasto, outros homens tidos como cooperadores, cada um servindo de acordo com as suas possibilidades. No verso 22 temos Tércio, e aí Tércio, ele escreve na primeira pessoa, eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Como assim? Não é Paulo que escreveu essa epístola? Que história é essa? Tércio agora aparece ali falando, eu que escrevi essa epístola. É claro que o autor de Romanos é o apóstolo Paulo, mas era comum ter um escriba, um secretário que escrevesse ali o que lhe era ditado. Então, Tércio é esse que está ali. Paulo está dizendo, escreve isso aí. E Tércio está escrevendo, literalmente, esta carta como um secretário aqui. E Paulo permite que, nesse momento de saudações, ele fale, e é isso. E, Tércio, escreve aí a tua saudação. E aí ele, eu, Tércio, que estou escrevendo esta carta, também vos saúdo. Então, interessante, cada um fazendo a sua própria parte, né? Enquanto Paulo está lá, guiado pelo Espírito Santo, escrevendo esse tratado teológico, ele precisava de alguém ali para escrever, né? Deus faz assim. Bom, essa é a continuidade dos créditos que indicam que Paulo, ele não estava sozinho em Corinto. Enquanto ele escrevia a carta aos Romanos, inclusive, ele não estava sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Essa é a grande verdade. Deus continuava levantando cooperadores para o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. E aí então a cena pós-crédito que se insere no meio desta lista de nomes, como eu disse, está nos versos 17 a 20. E assim como em muitas cenas, e aí nos filmes da Marvel, né, não sei se você assistiu, mas numa cena pós-crédito como essa, geralmente você fica na expectativa e de repente aparece um vilão ali naquela cena pós-crédito, e todo mundo fica, eu não posso perder o próximo filme, porque esse vilão estará lá na continuidade. E aqui, nestes versos, como em muitas dessas cenas nos é apresentado então um vilão, agora Paulo também faz um alerta sobre a possível chegada de um vilão à igreja. Ainda não havia chegado, mas poderia, estava na iminência, e Paulo está fazendo um alerta. Quem é este vilão que Paulo apresenta aqui, que está às portas nessa cena pós-créditos? Aqueles que provocam divisões e escândalos, no versículo 17.
não é como se Paulo inserisse essas ideias também agora fora de um contexto. Claro que não. Porque no versículo 16, Paulo instruiu os irmãos a saudarem uns aos outros com o ósculo santo, com um beijo, com toda a pureza. Uma demonstração de amor, de unidade, de harmonia. Ele está chamando a igreja a zelar e a prezar por isso. Demonstrar realmente, publicamente, esse amor. E agora no versículo 17 em diante, Paulo adverte a congregação a tomar cuidado com pessoas cujo propósito é perturbar essa harmonia e criar divisões. Então, essa cena pós-crédito, ela não está fora de contexto. É quase como que um contraste. Paulo está dizendo, olha, se levantem para preservar a unidade da igreja, amem-se uns aos outros, e isso tem que ser um reflexo, e tem que ser algo público. Para quê? Para que aqueles que estão de fora, quando olharem, lembram disso? Quando eles olharem para nós, eles reconheçam, Jesus é o Messias, porque apesar de eles serem tão diferentes, eles andam em unidade com o mesmo propósito, e agora ele está contrastando, e cuidado, porque podem chegar até vocês pessoas que vão disseminar o contrário. Estejam alertas. Então o texto não está fora de contexto. A quem que Paulo está se referindo então aqui? Quem são esses vilões que potencialmente poderiam surgir e eram um perigo ali para a igreja? Certamente não são os fracos na fé. Vocês lembram que desde o capítulo 14 ele vem falando sobre os fracos na fé, sobre os fortes na fé, os maduros e os imaturos, que precisamos andar a segunda milha, que precisamos amar, que precisamos suportar uns aos outros. Certamente os vilões não são os fracos na fé. Embora alguém imaturo na fé possa causar sim algumas grandes dificuldades dentro de uma congregação. Aqui Paulo não afirma que esses perturbadores da unidade eram membros da igreja romana. Provavelmente Paulo ele está alertando aqui a igreja sobre a possibilidade de gente de fora adentrar a igreja com o objetivo de provocar divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, com aquilo que os apóstolos estavam ensinando, inclusive ele, sobre como a igreja deveria viver. Então, contra esses, Paulo adverte a igreja a estar preparada. Então a preocupação de Paulo é com a expansão do evangelho, e ele sabe que isso se dá por meio da igreja. Deus nos escolheu, irmãos, para cumprir com essa obra, não tem terceirização disso. Esta obra da expansão do evangelho cabe a mim e a você, então somente a nós, e esse é um grande privilégio. Então, um ataque contra a congregação é algo muito perigoso, é algo que Deus se importa. Por quê? Porque tem a ver com a cauterização da nossa mobilidade para servirmos como igreja, algo que só nós podemos fazer e mais ninguém. Então, por essa razão se faz necessário entender que para cumprir a sua missão, a igreja ela precisa vigiar contra divisões e firmar-se na vitória de Cristo. Essa é a ideia central da nossa mensagem. Para cumprir a sua missão, a igreja, eu e você, precisamos vigiar contra divisões de qualquer tipo e nos firmarmos na vitória de Cristo. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, no verso 17. Primeiro, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos vigiar contra divisões e nos firmarmos na vitória que Cristo nos garante? Primeiro, verso 17, está muito claro. Rejeitem os divisores do evangelho, aqueles que causam divisões. O texto ele não nos permite afirmar com toda certeza quem são efetivamente esses tais que se posicionaram de forma contrária ao evangelho. Não está tão claro quem são essas pessoas, mas Paulo aponta para as características desses. Eles são causadores de divisão, persuasivos, ensinam o que é contrário ao evangelho, e, portanto, eles devem ser evitados a todo custo, custe o que custar. Então, Paulo ele está preocupado que a igreja de Roma venha a enfrentar esse tipo de ameaça, e então ele os alerta, cuidado com os rebeldes, com esses enganadores, e ele chama atenção, noteis bem, ou seja, abram os olhos,
Estejam vacinados contra aqueles que porventura venham até vocês causando divisões e colocando tropeços contra os ensinamentos que vocês aprenderam. Notem bem, estejam atentos, não sejam ingênuos. Paulo está alertando então sobre o perigo de possivelmente falsos mestres adentrarem a igreja e se achegando a essa igreja então causarem divisões, colocando tropeços, ou seja, que tropeços são esses? Falsas doutrinas, ensinamentos contrários ao que foi ensinado. Paulo não está dizendo que os falsos mestres já estavam presentes no meio da igreja, mas alguma coisa o leva a crer que ele deveria alertar a igreja naquele momento, para que a igreja estivesse preparada a respeito da chegada desses forasteiros, que possivelmente acabariam chegando até eles. Talvez fosse até a experiência de Paulo nas igrejas. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde sempre se levantava um lobo disposto a devorar o rebanho, e aí então ele já está alertando, igreja, que inclusive eu digo sobre vocês, vocês são obedientes, mas estejam alertas, porque assim como foi aqui, aí não vai ser diferente, daqui a pouco vão se levantar lobos dispostos a devorá-los, e vocês precisam estar atentos e se posicionarem contra esses que vêm disseminar divisão dentro da igreja. Então, o perigo iminente que a igreja de Roma corria se estendeu, irmãos, ao longo dos séculos em toda a comunidade cristã. Falsos mestres, ao longo da história, têm tentado minar a igreja, distorcendo a verdade. Chegamos nos nossos dias e essa situação ainda não mudou. Desde então, homens, mulheres levantados por Satanás, como um instrumento de Satanás, para causar divisão na igreja de Cristo. No nosso contexto atual, não apenas nós devemos estar atentos aos que se aproximam presencialmente com enganos e sutilezas, visando a corrupção da igreja, mas também com os tais que adentram as nossas casas por meio dos recursos tecnológicos. Celulares, televisão, falsos mestres ali adentram o mais íntimo do teu lar, ganham o miolo precioso da sua atenção, muitas vezes com ideias estranhas ao verdadeiro evangelho, com doutrinas e ensinamentos capazes de nos conduzir ao engano, ao esfriamento espiritual e, consequentemente, ao desprezo pelo que Deus zela. Cuidado, com a internet a coisa mudou bastante. E qual que é a solução? Qual a resposta que a igreja de Roma deveria dar a esses rebeldes inimigos de Cristo? Note que Paulo, ele não orienta os irmãos a entrarem em uma espécie de discussão teológica com esses falsos mestres. É claro que eu e você precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé a quem nos pergunte, precisamos estar preparados para combater todo o levante contra as Escrituras de Deus, mas aqui a recomendação de Paulo, talvez porque ele também tinha em mente os mais imaturos na fé, ele diz, olha, não se proponham a ficar entrando numa discussão teológica com esses falsos mestres que querem destruir a igreja. Paulo não diz façam oposição, Paulo dá a seguinte orientação, afastai-vos deles. Interessante, né? Não é que nós sejamos covardes, a gente vai fugir agora, mas aqui não fica dando ouvidos, tem coisas que realmente a gente não deve andar junto. E aí nós lemos no início desse culto, Salmo número 1, que nos recomenda a não nos assentarmos mesmo com o perverso. Afastai-vos deles. O apóstolo, então, visando a preservação da igreja como um todo, ordena que os irmãos evitassem por completo esses falsos mestres. Embora certamente houvesse pessoas capacitadas para refutar as doutrinas. Com certeza, ali na igreja de Roma tinha gente capacitada para refutar as doutrinas, mas Paulo, quando pensa na igreja como um todo, sabendo que haveria no contexto da igreja pessoas mais imaturas, mais ingênuas, que poderiam de fato daqui a pouco começar, mas será que não é mesmo? Será que não tem um fundinho de verdade no que esse camarada está dizendo? E aí então aquela raiz
disseminada ali de amargura, de dúvida sobre a verdadeira doutrina, poderia destruir, vamos dizer assim, aquela comunidade local. Então Paulo diz: afastem-se deles, não dê corda, não dê ouvidos. Então, diante da falsa doutrina, diante de ensinamentos que contrariam as Escrituras, a igreja deve ter uma postura de repúdio, de não aceitação, de não andar de mãos dadas de forma ecumênica, como muitos querem, em nome do amor, que a gente se posicione assim, deixando a palavra de lado. Então a gente dá as mãos e somos todos irmãos, independente da fé que professa? É claro que não, meus irmãos. Não convém. Isso vai trazer prejuízos para você, para sua família e para a igreja local. Então cuidado com o que você está assistindo na internet. Cuidado com os pastores virtuais que você tem dado ouvidos. Cuidado. A corrupção do evangelho, seja na esfera que for, conduz o homem à perdição. Então, pregadores coaching, pregadores da prosperidade, pregadores que não apontam para a necessidade de arrependimento, são instrumentos de Satanás para manter o homem centrado em si mesmo e, portanto, incapaz de se voltar verdadeiramente para Cristo. Cristo se torna apenas um meio para se adquirir o que o coração egoísta tanto anseia. Então, o cuidado que Paulo alerta aqui é contra os falsos mestres, mas, na verdade, a aplicação aqui, nós devemos ampliá-la. A aplicação se dá em relação a todo aquele que se levanta contra a igreja, causando divisões, causando escândalos contrários à doutrina. A igreja não pode andar de mãos dadas com aqueles que não promovem o evangelho, mas o comprometem. Então, cuidado com pessoas, ensinos ou influências que comprometem a unidade doutrinária e o amor entre os irmãos. Paulo, ao orientar Tito, ele escreveu em Tito 3, 10, 11: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Provérbios 6, 16 a 19. Abra sua Bíblia em Provérbios 6, 16 a 19. Esse texto ele nos ajuda a compreender a seriedade de uma conduta de divisão que desagrada ao Senhor. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Esta é a última, a qual a alma do Senhor abomina. Deus preza pela unidade do seu povo. Semear contendas é agir contra o corpo de Cristo. É uma atitude que destrói igrejas, famílias e amizades. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Embora Paulo então esteja falando contra o perigo de falsos mestres, a aplicação, nós podemos olhar para todas as direções e decidir, porque Cristo nos chamou e nos comprou a ser este instrumento de edificação da igreja, trabalhando em prol da expansão do evangelho, à medida em que nós edificamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, amamos uns aos outros. E amar não é uma opção, assim como perdoar não é uma opção para o cristão. O evangelho é o nosso parâmetro. Para cumprir a sua missão, a igreja precisa vigiar contra divisões
e firmar-se na vitória de Cristo. Primeiro, então, rejeitando aqueles que causam divisões, afastando-se deles. E segundo, então, verso 18, discernindo o engano dos falsos obreiros. Está bem apegado ao primeiro ponto, mas mesmo assim eu quis fazer esse destaque aqui. Porque, verso 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. No devocional de hoje pela manhã, nós temos ali também Paulo recomendando Timóteo, dizendo, porque Timóteo é o único que não vai agir tendo em vista os seus próprios interesses. Porque os demais, olha, é muito parecido, parece o mesmo público, apesar de serem públicos distintos. Na NVI nós lemos assim, pois estas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Paulo aponta para as características desses inimigos do Evangelho, características com as quais eu e você, que somos filhos de Deus, nós não temos que ter ali nenhuma associação. Servem a si mesmos, seu próprio ventre. Utilizam-se de palavras suaves de bajulação para atingir os seus objetivos. E enganam os incautos, os ingênuos. Paulo diz aqui, esses tais, ou seja, esse tipo de gente, há um certo desprezo nessa expressão que Paulo usa aqui ao se referir a esses rebeldes, porque Paulo tem como certo de que esses são, na verdade, impostores. Eles não têm Cristo Jesus. Por isso a gente afirmar que provavelmente esses, Paulo está dizendo, são gente de fora, partindo do princípio de que quem está dentro é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora a gente saiba que Jesus no último dia vai olhar para um e outro e dizer, eu te conheço? Te conheço não. Ah, mas eu estava lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te conheço. Mas aqui o princípio é de que Paulo está se falando com a igreja a respeito de gente que não pertence, que não servem a Cristo Jesus. Há um certo desprezo, então, esses tais, esse tipo de gente. A igreja deveria tomar cuidado, então, com esses impostores que se aproximariam, pois, ao afirmarem uma doutrina contrária à que lhes havia sido ensinada, ao contrariarem o ensinamento dos apóstolos, ficava claro, então, que esses tais, eles não serviam a Cristo. Eles se levantavam contra os apóstolos, contra a doutrina ensinada pelos apóstolos. Ficava claro então que esses tais não serviam a Cristo, mas serviam a si mesmos, aos seus próprios interesses, ao próprio ventre. Eram escravos do próprio ego. Então, irmãos, para o homem existe apenas duas realidades: morte ou vida. Ou se é escravo do pecado, ou se é escravo de Cristo. Não há como servir a dois senhores. Então, para toda e qualquer pessoa com que você interagir, tenha isso em mente. Qualquer pessoa que estiver diante de você, ou você está diante de alguém que serve a Cristo, ou você está diante de alguém que serve a si mesmo, que serve aos seus próprios interesses. E servir a si mesmo, o que caracteriza um coração egocêntrico e, portanto, idólatra, é definitivamente o cerne, o centro da nossa natureza pecaminosa. O centro da nossa natureza pecaminosa é o nosso eu, é essa postura egocêntrica, que não precisa fazer força para servir ao próprio ventre mesmo, a seus apetites. E nós, como cristãos, filhos de Deus, dia após dia lutamos contra isso, e temos que mortificar a nossa carne, mas para o ímpio, esse é um estilo de vida deles. E quantos não estão sendo instrumentos de influência sobre a vida dos nossos filhos? Você sabe o que os teus filhos estão assistindo aí no celular livre que você dá para eles? Duvido que você saiba tudo que está ali. Então nós temos que tomar cuidado. Então, ou o homem está com Cristo, pertence a Cristo, ou o homem é guiado por uma natureza que nada tem a ver com Deus.
Tiago 3, 14 a 17, nós vemos assim, ali está descrito um relato que dá o contraste desses dois tipos de homem. Diz assim: se tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Nós estamos diante aqui da descrição de um homem das trevas e um homem alcançado por Cristo Jesus. Os homens descritos por Paulo serviam a si mesmos, viviam segundo a carne. Paulo alerta a igreja, porque esses homens estariam dispostos a utilizarem de fala mansa e bajuladora para enganar. Enganar quem? Os ingênuos, os imaturos. Então esses, ao ouvirem tais palavras de bajulação, eles seriam movidos até mesmo a acreditar nas mentiras, nos enganos desses falsos mestres. Então cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que ouvimos e que massageia o nosso ego é verdadeiro. Na verdade, nós devemos suspeitar daqueles que, ao mesmo tempo em que nos elogiam, nos propõem algo estranho ao que Deus nos pede. Suspeite, meus irmãos, desta bajulação e junto com ela um convite para você andar por um caminho tortuoso, ou seja, à luz desse contexto, um caminho contrário ao que Deus um contrário à unidade da igreja. Porque existe o caminho de Deus para se tratar qualquer problema de relacionamento. Existe o caminho proposto por Deus para tratar qualquer desentendimento que nós possamos ter uns contra os outros. E existe o caminho proposto pelo homem, por Satanás. Nós, como filhos de Deus, precisamos seguir o caminho proposto por ele. E aí então perdoarmos uns aos outros. E aí então é ir ter com teu irmão. E aí então lavar a roupa suja, com os princípios bíblicos, e desfrutar daquilo que Deus nos dá. Mas Satanás, ele vem com outros caminhos para nós, tentando disseminar a discórdia, para que a gente fique cauterizados, imobilizados, desconfiando uns dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser igreja nesse sentido também. Na hora do vamos ver, aplicar a suficiência das Escrituras para as nossas vidas. Nem tudo que reluz é ouro. Em Timóteo 6, 3, 4 nós lemos: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. A distorção da verdade nos conduz a isso. Que o Senhor nos ajude a andarmos na clareza. Vai ter com teu irmão. Vai ter com teu irmão. Então, igreja, fique atenta, alerta o apóstolo Paulo. Nós também devemos ficar atentos, vigilantes, em nada nos parecendo com aqueles descritos por Paulo em 2 Timóteo. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5, olhe a palavra forte que Paulo tem ali. Paulo falando com Timóteo: haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo ainda diz a Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que nós estejamos longe desse tipo de conduta aqui. Eu creio piamente que Deus nos conduziu a estudarmos Romanos.
E ao estarmos assentados hoje aqui numa noite como essa, Deus cumpre os seus propósitos sobre esta igreja local com o que Ele deseja trabalhar com a gente. Então, quando você decide não participar e dar um clique em qualquer outra pregação do seu interesse, você está perdendo algo valioso do que Deus está fazendo, está querendo fazer aqui em nosso meio. Bom, aos ministros do Evangelho cabe zelar pela igreja, cabe fazer como Paulo, alertar a igreja sobre os perigos que a cercam, cumprindo fielmente com o ministério que lhe foi entregue, mesmo sabendo que haverá opositores, falsos mestres dispostos a devorar o rebanho. Já a igreja, cabe dar ouvidos e honra aos que se afadigam pregando o verdadeiro evangelho. Cabe ainda vigiar, não se associando a falsos mestres, a doutrinas falsas, e a toda e qualquer pessoa que despreza o que Deus zela. É isso que Deus espera da sua igreja. A igreja precisa de maturidade para não ser seduzida por amores vazios ou líderes que usam o nome de Cristo para promover a si mesmos. Então, para cumprir a sua missão, a igreja ela precisa vigiar contra divisões e firmar-se na vitória de Cristo. Como? Rejeitando os divisores do evangelho, os que causam divisões, e discernindo o engano desses falsos obreiros, e aí então se posicionando como Deus deseja. E por fim, meus irmãos, o terceiro ponto dessa mensagem, descansando na vitória de Cristo sobre o mal. Porque apesar de todos esses perigos e deste chamado de Deus para nos afastarmos daquilo que é perigoso mesmo, nós temos uma viva esperança em Cristo, de modo que a gente não precisa ficar também amedrontado. Não é um convite para nós ficarmos amedrontados com medo das perseguições, com medo. Não, é um convite para nos posicionarmos e não termos comunhão com as trevas, mas descansando na vitória de Cristo. Versos 19 a 20, eles nos indicam esse terceiro ponto aqui. Paulo vai falar sobre uma obediência desta igreja. A obediência que Paulo reconhece na igreja de Roma, ela contrasta com a postura desses falsos mestres aqui. A afirmação no verso 19 vai deixar claro que a igreja ainda não havia caído na cilada dos que provocavam divisões. A igreja tinha como característica o quê? Uma obediência autêntica e que era conhecida por todos, inclusive. Paulo se alegrava com essa atitude de caráter da igreja, e aí está exortando os irmãos aqui a crescerem com discernimento. No verso 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo vê a postura de obediência em relação a essa doutrina, e os alerta sobre a necessidade de aplicar essa obediência de forma prática. Ou seja, eles deveriam ser sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Ou seja, eles deveriam reconhecer o bem e se apegar ao bem. Eles deveriam se apegar cada vez mais à sã doutrina, de modo que eles fossem capazes, cada vez mais puros e sem malícia em relação ao que era mal, sem se associar com o mal. No caso aqui, representado por homens que, distorcendo a verdade, causavam divisão e escândalo. Então Paulo deseja que a igreja viva de forma inocente no que se refere ao mal, ao pecado. Essa inocência, no entanto, não pode aqui deixá-los cegos, porque para a preservação da igreja, para a preservação da sã doutrina, eles precisavam ter discernimento em relação à verdade, em relação ao erro. Então sejam sábios para o bem, apeguem-se à sã doutrina, dê honra a quem merece honra, sejam um pacificador, sejam um instrumento de edificação em prol da unidade da igreja, sejam simples para o mal, ou seja, não aceite qualquer coisa que lhe é oferecida. Além dessas advertências, Paulo traz uma promessa de esperança aqui. Através da obediência à verdade e da resistência ao mal, isso que os capacitaria a discernir esses que estavam causando divisões ali,
Através disso, a igreja experimentaria a vitória sobre Satanás. No versículo 20, e o Deus da paz, façam assim, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Deus é o dono da igreja, meus irmãos. Aqui no contexto imediato, Paulo ele está afirmando que Deus dará vitória aos cristãos romanos sobre os hereges inspirados por Satanás. Ou seja, com Deus não se brinca. Ele protege a verdadeira igreja. E ele faz isso por nosso intermédio, à medida em que nos mantemos firmes na palavra e não nos distanciamos dela. É claro que há um aspecto também mais geral aqui, uma promessa que envolve a vitória de Deus sobre Satanás, em todos os aspectos e instâncias aqui. Uma alusão até inclusive a Gênesis 3,15, que é conhecido aí como o proto-evangelho, já ali em 3,15 um anúncio do que Cristo faria, esmagando a cabeça de Satanás ali naquela cruz. Então, uma alusão a Gênesis 3,15, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O Deus da paz cumprirá com a sua promessa. Ele dará a vitória para os crentes, para os seus filhos, muito em breve, apesar de todos os percalços e de todas as lutas. E é porque Deus esmaga Satanás, em contraste com o conflito, com a discórdia e com as divisões, que Paulo descreve como o Deus da paz. Olha que interessante, ele é o Deus da paz, porque ele esmaga Satanás. É interessante, um conceito, o que é paz? Paz tem a ver aqui no contexto com guerra, com Deus triunfando sobre Satanás, com Deus garantindo a vitória para a igreja, sobre todos os hereges e sobre todos aqueles que se levantam contra a igreja que ele comprou. É por isso que este é um pecado que ele abomina mesmo, aquele que semeia discórdia entre os irmãos, porque a igreja é preciosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós fomos comprados por um alto preço, meus irmãos, para vivermos essa vida abundante, e quem se levanta contra a igreja não subsistirá, porque Jesus venceu na cruz. Este mundo jaz no maligno, não espere flores deste mundo. É triste quando nós deixamos de vigiar e o padrão do mundo vai ditando a maneira como nós nos relacionamos. Que não seja assim, que não seja assim entre nós. Então, irmãos, o evangelho que nós recebemos é precioso demais para ser corrompido. Ele nos salvou, nos santifica e nos sustenta. Por isso, cuidar da pureza do evangelho, o título dessa pregação, cuidando, da pureza do evangelho, é algo necessário, é a nossa responsabilidade, é o nosso privilégio como igreja. E como que nós fazemos isso? Concluindo aqui, primeiro, rejeitando os divisores que ameaçam a unidade do corpo de Cristo, discernindo os enganadores que usam palavras doces, que falam que a nossa carne quer ouvir, mas que amam a si mesmos, e firmando-nos de que apesar de toda essa bagunça, o Senhor não perderá nenhum de nós, que somos a sua igreja verdadeira, firmando-nos da vitória de Cristo para esse combate, certos de que o Deus da paz esmagará Satanás. Mas curioso, porque ele de fato, definitivamente na cruz, esmagou Satanás ali, mas ele fala que esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor nos compartilha com a gente essa vitória sobre Satanás. Agora precisamos primeiro pertencer a Cristo verdadeiramente. Você precisa verificar se você está apoiado na fé que salva, e não numa religiosidade barata aquecendo bancos de uma igreja, porque isto não salva ninguém. O que salva é apenas Cristo Jesus na cruz, e você, miserável pecador, reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados e confiando exclusivamente em Cristo. E é em Cristo que você então é transformado dia após dia, e no capítulo 12 ele já nos convocou a termos a mente transformada, a não nos conformarmos com este mundo, e é aí então que nós temos sobriedade para preservar e zelar aquilo que Deus zela. E Deus zela pela sua igreja, e Deus zela pela família, e Deus zela pelas lideranças
espirituais que ele institui para cuidado da sua igreja. E Deus zela pela unidade. E Deus nos ordena, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Seja uma mãe. Talvez você não tenha uma habilidade para pregar, uma habilidade para cantar. E aí Deus te convida, mas o que você tem nas mãos? Seja como uma mãe. Né? Assim como a mãe de Rufo foi para Paulo. O que você tem nas mãos para contribuir para a edificação da igreja e para a unidade do corpo de Cristo? Eu sei que o Espírito Santo deu a você um dom espiritual que deve ser usado para a glória de Deus. O mundo pode tolerar qualquer mensagem, menos o verdadeiro evangelho. Mas é exatamente esse evangelho que nos foi confiado. Então, irmãos, que não sejamos uma igreja distraída ou dividida, mas uma igreja fiel. Que não sejamos levados por vozes estranhas, mas conduzidos pela voz do bom pastor, que é Cristo Jesus. Então que permaneçamos puros, sábios e firmes. E quem nos garante isso? A vitória é certa em Cristo Jesus. Deus nos deu tudo em Cristo para sermos esta igreja unida para a glória dele. Nós já recebemos tudo o que precisamos, mas precisamos ter postura. Precisamos não dar os nossos ouvidos à bajulação, à maledicência, à fofoca, à mentira, ao engano, porque Deus abomina esse tipo de pecado. Perdão não é opção para o cristão. Não é. Amar muito menos. Então Deus nos deu tudo em Cristo, Ele venceu, Ele reina. E Ele nos chamou para sermos fiéis, não populares, não agradáveis, mas fiéis. Então, como igreja, possamos responder com fidelidade. Que as nossas conversas preservem a unidade. Que o nosso discernimento proteja a verdade. E que a nossa esperança seja viva. Porque o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então a Ele, o único Senhor e Salvador, seja a glória para todo sempre. Amém e amém. Poderoso Deus, a Tua palavra é a verdade. E o Senhor nos dá tudo o que precisamos para nos posicionarmos como a Tua igreja neste mundo de trevas. Ó Deus, nos perdoe pelas vezes em que não temos vigiado, pelas vezes em que temos sucumbido à nossa carnalidade, dando ouvidos e colocando a nossa língua a serviço daquilo que não procede, daquilo que não te agrada, daquilo que coopera para a falta de unidade dentro da tua igreja. Ó Deus, nos conduz a um verdadeiro arrependimento em relação a todos estes pecados. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti somos incapazes. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz destes pecados tão miseráveis que tão de perto nos assediam. Ó Senhor, que possamos andar pelo Teu caminho, que o Senhor nos livre dos falsos mestres espalhados por este mundo, tantos pastores pregando um evangelho falsificado, com palavras bajuladoras, que querem que têm a pretensão de aquecer o nosso coração, mas na verdade nos deixam ali ainda presos em nós mesmos, no nosso ego. Que possamos amar o Teu evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem, que confronta o pecado. E este mesmo evangelho que é para aquele perdido, que está morto agora, cego, é este evangelho que nos capacitará a ser a Tua igreja. Porque nós fomos alcançados por este perdão, nós fomos alcançados por este poder que nos tirou das trevas para a luz. E agora, Senhor, se antes nós oferecíamos cada parte do nosso corpo como um instrumento de injustiça, ó Senhor, em nome de Jesus nós clamamos pela capacitação do Teu Espírito. Nos capacite a oferecer cada membro do nosso corpo como um instrumento de justiça. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa língua, ó Senhor, nós consagramos a Ti e queremos ser o Teu instrumento de edificação,
de preservação. Ó Senhor, obrigado, porque apesar de todas as trevas que se levantam contra a tua igreja, nós podemos descansar no fato de que o Senhor é o dono da igreja, e que contra esta igreja, comprada por precioso sangue, não há quem possa. Então o Senhor repreenda Satanás, porque só tu tem esse poder. Repreenda-o com suas artimanhas e seus enganos, e nos fortaleça. Fortaleça a tua igreja, a nos levantarmos como o teu exército nesta guerra, revestidos da armadura espiritual descrita ali em Efésios 6. Ó Senhor, sê com a tua igreja, sê com a liderança espiritual desta igreja. Tem misericórdia de nós e nos conduza a um caminho da humildade, a um caminho que é onde tu cresce e cada um toma o seu devido lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.